Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, nova semana chegando e a presença de Deus, claro, constante em nossa vida. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro de 2023. O super abraço de hoje vai para a Anne Baia do Amapá, também o Fernando José Lustosa de Brasília e Carlos Eduardo de São Julião, sertão do Piauí. São sempre muito bem-vindos, são de casa. Iniciemos a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Amém. Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, a coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso, ou a coloca debaixo da cama. Em vez disso, a coloca sobre um lustre, para que quem entra veja a luz. Esta frase de Jesus é uma breve parábola. Jesus não explica porque todos sabem do que se trata. Pertencia à vida cotidiana. Naquela época não havia luz elétrica. Então vamos imaginar isso, né? A família está reunida em casa. O pôr do sol começa. Uma pessoa se levanta, pega o abajur, pega a vela e coloca debaixo de um vaso, ou coloca debaixo da cama. O que os outros vão dizer? Todos vão gritar: mas você está louco? Coloque a luminária na mesa. Numa reunião bíblica, alguém faz o seguinte comentário: a palavra de Deus é uma lâmpada que deve ser acesa na escuridão da noite. Se permanecer fechado no livro da Bíblia, é como a lâmpada debaixo de um vaso. Mas quando é colocado sobre a mesa, ilumina toda a casa. E quando é lido em comunidade, ganha vida. O contexto em que Lucas situa esta frase se refere à explicação que Jesus deu da parábola da semeadura, ou do semeador, Lucas capítulo 8. É como se ele dissesse: você não deve olhar para si mesmo diante das coisas que acabou de ouvir, mas deve irradiá-las para os outros. Um cristão não deve ter medo de testemunhar e divulgar a boa nova. A humildade é importante, mas é falsa a humildade que esconde os dons de Deus dados para construir a comunidade, 1 Coríntios 12, Romanos 12. Não há nada oculto que não venha a ser divulgado, nada em segredo que não deva ser conhecido e revelado plenamente. Então, esta segunda frase se refere também aos ensinamentos dados por Jesus, em particular aos discípulos, como relata os versículos 9 e 10 do capítulo 8 de Lucas. Os discípulos não devem guardá-las para si, mas devem divulgar a mensagem, porque fazem parte da boa nova trazida por Jesus. Tenha cuidado, portanto, como você ouve,
porque a quem tem será dado, mas a quem não tem, até mesmo o que pensa ter, lhe será tirado. Naquela época havia muitos preconceitos sobre o Messias que impediam as pessoas de compreenderem corretamente a boa nova do reino anunciado por Jesus. Por isso a advertência de Jesus sobre os preconceitos é muito oportuna. Jesus pede aos seus discípulos que estejam conscientes com que ouvem o ensinamento principalmente que ele apresenta. Através desta frase de Jesus, Lucas diz às comunidades e também a todos nós: prestem atenção às ideias com que olham para Jesus, porque se a cor dos óculos for verde, tudo parecerá verde. Se fosse azul, tudo ficaria azul. Se a ideia com que olho para Jesus estiver errada, tudo que recebo do ensino sobre Jesus estará ameaçado de erro. Se penso que o Messias deve ser um rei glorioso, não gostaria de ouvir nada do que Jesus ensina sobre a cruz, o sofrimento, a perseguição, o compromisso, e até vou perder o que penso ser meu. Unindo essa terceira frase à primeira, podemos concluir o seguinte: quem guarda para si o que recebe e não partilha com os outros, perde o que tem, porque simplesmente se corrompe. São Firmino de Amiens, o bispo espanhol decapitado. São Firmino de Amiens era originário de uma família nobre de Pamplona, na Espanha. Seus pais, Fermo e Eugênia, eram pagãos, mas depois se converteram na época do episcopado do seu filho, Firmino. Ele era o filho mais velho, foi confiado aos cuidados do padre Honesto, que o batizou e o instruiu na fé cristã. Mais tarde foi ordenado sacerdote pelo bispo de Toulouse, Honorato, e depois de alguns anos, bispo. São Firmino permaneceu em sua cidade natal de Pamplona, onde uma tradição local o considera o primeiro bispo da cidade. Depois passou a evangelizar algumas regiões da França, como Aquitânia e outras do Nordeste. Apesar da oposição dos sacerdotes pagãos, os resultados do seu trabalho foram sensacionais. Os Atos, entre aspas, dizem que ele também foi preso por ordem do governador romano Valério, açoitado e depois libertado. Em seus itinerários acabou parando em Amiens, onde foi bispo com grande sucesso por muitos anos. Sabe-se que ele converteu muitos nobres, incluindo o senador Faustiniano. Pelos diligentes magistrados, foi novamente preso no início do século IV e convidado a abjurar, mas São Firmino de Amiens recusou, mantendo-se firme em sua fé. Então os magistrados, para evitar uma reação popular, mandaram decapitá-lo na prisão no dia 25 de setembro de um ano não especificado, entre aí 290 e 303, no século VII. Não se sabia onde estava o túmulo do santo bispo e mártir, mas por uma visão milagrosa, o bispo de Amiens, São Sálvio, o encontrou. Suas relíquias estão espalhadas em várias igrejas da França, porque o seu culto a São Firmino de Amiens teve uma ampla difusão, tanto na França como na Espanha. Em Pamplona, em particular, é muito solene, documentado pela primeira vez em 1186, quando o bispo da cidade, Pedro II, recebeu algumas relíquias de São Firmino de Amiens. Em 1217, na catedral havia um altar dedicado a ele e a festa foi celebrada com 1/8. Atualmente, na cidade de origem, existem 2 capelas dedicadas a ele, uma na catedral e outra na igreja de São Lourenço, construídas segundo a tradição no local da casa natal de São Firmino de Amiens. A festa em Pamplona ficou muito conhecida no mundo pela corrida de touros, o famoso encierro, que acontece nas ruas da cidade por cerca de 850 metros, com touros livres correndo junto com os homens bastante ousados, com a participação de uma grande multidão e numerosos turistas, terminando na arena. Em Amiens, na França, o nome de São Firmino foi incluído nas ladainhas medievais dos santos, e na antiguidade
Havia 5 celebrações em sua homenagem durante o ano, inclusive 25 de setembro, dia do martírio, data em que ele é inserido no Martirológio romano. Ele é o padroeiro das representações artísticas. Na Idade Média foi invocado como protetor dos tanoeiros, mercadores de vinho, padeiros e contra as doenças. Na arte figurativa, as obras confundem-se em amens, precisamente pelos 2 bispos homônimos, na mesma diocese. Mas os de Firmino, bispo e mártir, são mais facilmente identificáveis, devido ao seu martírio, que o tornou mais famoso. De fato, tendo sido decapitado, em algumas obras ele é retratado com a cabeça na mão, ou olhando para a cabeça decepada no chão. Os atos que falam dele datam o século V ou VI, tendo motivos de decorações escultórias na própria Catedral de Amenes. Pelo seu sangue, fizeste frutificar a fé no povo, intercedei por aqueles que lhe rogam e pelo povo no qual viveu o seu bispado. Que teu exemplo seja fortaleza e consolo para os europeus, assim como para todos nós. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente semana para você e um dia maravilhoso, sempre na presença do nosso Deus. Até amanhã.